Número 2 é quando a bailarina ela não tem problema em olhar para o chão, ela olha para o público, ela olha em volta, mas ela não pegou a coreografia direito ainda a tempo, né? E aí ela acaba olhando para a professora e para as demais colegas. Olhar para a professora quando está dentro da sala de aula, ok, porque você está se espelhando nela ali. Você tem o espelho na sua frente, mas a professora, né, o seu reflexo ali, você fica olhando para a professora para aprender os movimentos. Mas quando você está ali já no palco para se apresentar, você já tem que ter uma noção dos passos, dos movimentos. E isso eu nem vou falar da aluna, vou falar da professora, que tem que ter um olhar clínico para quem está começando agora. A gente tem várias formas de trabalhar com a aluna que está iniciando. A gente tem vários métodos para que ela possa aprender um pouquinho mais rápido para uma apresentação, né, que vai estar sendo ali assistida por várias pessoas. Vai ter pessoas que podem ser da família, amigos, e vai ter pessoas que não a conhecem. Então, são várias pessoas que estão ali para assistir, que pagaram ingresso para estar assistindo a uma apresentação de dança. Então, a gente tem várias formas da gente estar trabalhando com essas alunas iniciantes, até para uma apresentação, para uma performance. Então, essa parte eu nem vou falar muito da aluna, vou falar mais da professora, que tem que estar auxiliando. E se ela não está apta ainda para uma apresentação, quem tem que avaliar é a professora. Ela consegue, com certeza, mas dependendo do prazo da apresentação, a gente tem formas para acelerar um pouco mais esse processo, que vai ser melhor para a aluna, que não vai ficar frustrada, constrangida ali no palco, para a professora, que é o nome dela que está na frente, para o público que paga o ingresso, que está ali para assistir. Para todo mundo vai ser mais benéfico. Então a gente tem formas sim da gente estar trabalhando com o aluno. São formas que eu vi não só as minhas professoras fazendo, né, comigo, mas com outras alunas delas também que estavam começando agora. Então, tem que ser avaliado pela professora, tá? Não pode ser negligenciado. Quem está começando agora precisa de uma atenção a mais para esses movimentos, porque a gente, quando está no palco, é um conjunto de coisas ali que tem que ser avaliadas, não é só os movimentos, os passos, é o figurino, a maquiagem, cabelo, a expressão, é muita coisa que tem que ser trabalhada ali dos bailarinos para a performance. Então isso tudo é avaliado pela professora. Eu vou citar aqui rapidamente algumas das situações que aconteceram que podem ajudar aí a professora a auxiliar suas alunas. Por exemplo, tinha um espetáculo que nós fomos fazer e a professora ela colocou de frente as alunas que já sabiam. Ah, Aline, mas isso é óbvio, tem que colocar na frente as que já sabem que está começando atrás. Não, eu vi professoras, presenciei professoras colocando quem estava começando na frente. Gente, isso é como se colocasse pessoas ali para batalhar na guerra na linha de frente. Elas não sabem nem como se defender. Então, colocar uma aluna que está chegando agora, gente, é algo assim que não tem como descrever. A própria aluna vai se sentir desmotivada, vai achar que ela não leva jeito, ou que não é para ela, ou se vê, e por ela já estar tensa, porque está começando agora, se acontecer qualquer coisa ali no palco, se alguém falar ou fizer algo, ela vai achar que é com ela, então ela vai se sentir incomodada, desconfortável, e isso tudo tem que ser avaliado pela professora. Então, quando nós fomos fazer o espetáculo, a professora colocou quem estava começando atrás, né, que ia acompanhando os da frente, e quem estava na frente já estava bem mais tempo, já era bailarino antigo, já sabia todos os movimentos, então foi fluindo o espetáculo de boa. E quem estava começando fazia atrás, né, porque estava começando agora, então estava experimentando ali como é que estava funcionando as apresentações, os espetáculos ali na hora, tá? E isso ajudou. Então, quando foi em outros espetáculos que eu presenciei dela, ela sempre estava fazendo a rotação. Por exemplo, uma coreografia, ela botava um grupo ali de frente, outro, né, vinha atrás, outro no meio, tal, e intercalando. Em outra música, ela colocava os novatos intercalando, sabe? Então, assim, ele nunca se sentia
vamos dizer, rejeitado na época que tá ali atrás. Não, era só naquela coreografia que ele estava começando agora. Então tinha uma coreografia mais fácil, ou que ele se desenvolvia mais, que tinha mais habilidade naquela área ali, então ela colocava e intercalando ali ele se sentia importante por estar também em apresentações, em músicas de apresentações, como ali o principal também. Então isso era muito válido, isso foi uma coisa muito legal que ela fazia, tá intercalando ali as músicas com quem estava chegando agora, né? Isso era muito legal. Outra coisa também é quando eu estava dando aula presencial, a maioria das minhas alunas pegava rápido. Eu sempre fazia de uma forma que ficasse bem ali mastigadinho o passo para elas. Mas tem sempre aquelas alunas que podem sim ter alguma dificuldade. Não é aquelas, não tá entendendo o passo, tá? Ela é muito assim para aprender. Não. Tem bloqueios que dificultam um pouco para a aluna aprender, tá? Eu já presenciei bloqueios de várias alunas, então não é só, não tá pegando o passo, não. Tem coisas a mais que impedem, às vezes, da aluna se desenvolver. Então é algo trabalhado mental também, além do físico, tá? Mas o que a gente está falando aqui é sobre os métodos, né? Então, falando aqui sobre os métodos, quando eu dava aula presencial, eu ficava um tempo a mais com essas alunas que estavam com dificuldade. Até porque, para quem está começando agora, que são essas pessoas que a gente está falando nesse momento, elas às vezes têm um pouco de vergonha, um pouco de receio de perguntar para a professora na frente das demais alunas. Então, é normal, às vezes até a gente está chegando no local, a gente fica meio assim, né, de perguntar na frente da outra pessoa, a gente vai lá no cantinho e pergunta a pessoa sobre alguma coisa. Então, é normal dar essa timidez quando a gente está começando a sala de aula. E aí, o que eu fazia? Eu ficava um tempo a mais, uns 10 minutinhos, 15, 20, trabalhando ali os movimentos que ela estava com dificuldade. E por você estar sozinho com a sua aluna, é como se fosse uma aula particularia, sabe? Uns minutinhos ali extra, não vai tomar tanto teu tempo assim, né? E vai ser muito benéfico para a aluna que está começando agora. Às vezes a dica, ali que você está dando ali no momento, a tua avaliação ali no momento vai facilitar muito o aprendizado dela. São coisas às vezes que você não fala, ou por estar no grupo que já sabe, você não fala e ela não captou ali aquela ideia. Então, quando você está sozinho com a tua aluna, e você pode dar aquela dica, dar aquele direcionamento e avaliar onde ela está errando e auxiliar no movimento dela, vai acelerar muito também o desenvolvimento dela. Então, isso pode ser feito umas horinhas depois da aula, tá? Então, se a professora puder fazer isso, também vai ajudar muito a aluna dela que está com dificuldade. Outra dica é a aluna perguntar à professora se tem autorização para gravar a aula para ela treinar em casa, tá? Essa aula não sei se seria aconselhável divulgar, mas fica a critério da professora e da aluna, mas essa aula seria mais para a aluna treinar em casa, ela vê os movimentos. Então, além dela treinar lá ao vivo com a professora, ela tem a gravação para ela poder treinar em casa aqueles movimentos que foram passados. Então, quando for a próxima aula, ela já vai estar um pouco mais confiante, vai ter treinado um pouco mais aquela coreografia. Então, vai ficar muito mais fácil para ela quando for a próxima vez que ela for fazer aula na sala de aula.